Bom, Fabrício, a maior parte das alterações que eu fiz agora estão relacionadas mais à parte do planejamento do projeto, que era uma coisa que ainda não tinha no modelo, e a segunda parte, que é até mais importante, imagina a parte da modelagem da nota fiscal, com os impostos e tudo mais. Só dar mostrar uma coisa que eu fiz aqui no projetinho, que na hora que você for olhar os arquivos talvez fique um pouco diferente, mas se você reparar agora, na hora que você abre o ADMX, que é onde tem o nosso modelo, se você vir aqui e clicar Model Browser, ele te mostra um outro tipo de visualização aqui nessa janela. E aí agora, como o modelo está ficando muito grande, eu criei diagramas diferentes para facilitar a visualização das entidades, mas mesmo que a entidade não esteja lá, exista uma associação, a associação está lá, ela só não é mostrada porque as demais entidades não estão no mesmo diagrama. Então, por exemplo, se você vem aqui Currency Diagram, você consegue ver só a parte das moedas, que a gente vai ter que manter a cotação de todas elas e tudo mais. Se você for na parte de contrato, o que a gente tem relacionado no nosso modelo contrato? Então, usuário com user contract relacionado a um contract. E aí eu criei para o contrato, para moedas, a parte do invoice que também já existia. Então você consegue visualizar mais fácil aqui. Aí os dois diagramas novos que eu criei foi uma só referente à parte da nota fiscal. E aí eu me baseei naquele arquivo que você me mandou e no XML que você me mandou. E aí no caso específico da nota fiscal eu modelei em português mesmo, tentando manter os nomes dos campos iguais ou bem próximos ao que é definido no XML para facilitar o entendimento de como está o modelo. Mas se tiver alguma dúvida, só falar. O outro diagrama que eu criei também, que aí é a parte de planejamento que a gente não tinha antes. Então, esse último diagrama é só relacionando um projeto que a gente já tinha ao planejamento dele e algumas informações que a gente precisa ter relacionadas a ele. Se você vir aqui nesse diagram, ele é o que te mostra todas as entidades. E aí, que nem eu comentei com você, eu estou meio que colorindo as entidades de acordo com a área que ela está relacionada. Então aqui tá faltando tomador de serviço. Mas aí aqui você consegue ver, teoricamente devem estar todas as entidades aqui. Eu estou mantendo esse diagrama com todo mundo para caso tenha alguma dúvida de associação ou quiser ter uma visão geral de como está o modelo, então você consegue acessar por esse diagram aqui. Bom, o que eu fiz relacionado à parte de planejamento? Nosso planejamento, que nem eu comentei, está associado a um projeto. E aí esse planejamento tem uma estimativa de cotação da moeda. Aí esse Current Quotation ID já é um relacionamento lá para o nosso cotação. Então, por exemplo, se eu vim aqui arrastar a entidade de cotação e de moeda, ele vai mostrar que existe associação entre eles, tá vendo? Da mesma forma que eu vim fazer aqui com Currency, mesma coisa. Então, é só para demonstrar que realmente, apesar da entidade não estar lá, num diagrama específico, a associação existe. Só fazer uma... Aqui. Beleza. Então, nosso planejamento do projeto tem uma cotação dele, que seria, aí eu estou entendendo que essa cotação seria relacionada, por exemplo, para fazer o cálculo das horas trabalhadas.
E aí você tem também um Project Planning Working Hours, que é mais ou menos uma estimativa de tempo a ser gasto naquele projeto. Então já tem essa questão da estimativa de horas no planejamento do projeto. E tem a questão dos custos, que eu imagino que talvez seja necessário, na hora que estiver fazendo o levantamento e analisar aquele projeto, a gente tem que ter talvez uma estimativa de custo para ele. Então a gente tem uma entidade aqui que relaciona um planejamento de projeto, um valor a ser gasto e uma cotação na data daquele momento, ou uma cotação estimada que seria para ser usada em relação àquela despesa. Fora essa parte do planejamento, que aí resume-se muito a isso, tem um pequeno detalhe aqui que entra a parte de impostos. Né? Na hora que a gente está fazendo planejamento, pelo diagrama lá que você tinha mostrado, seria importante também saber uma preliminar de qual seria a cotação dos impostos, ou quanto, não a cotação, mas o valor dos impostos, ou alguma coisa do tipo. Então eu vou incluir aqui nesse meu diagrama outra entidade, que são valores. Essa entidade valores é responsável por mapear os nossos impostos. Então, se você até olhar... Ops. Enfim. Então, se você ver aqui essa valores, você tem ID, e aí cada um dos impostos ou campos definidos no esquema do meu XML, com exceção do ISSQN, que eu não vi esse imposto diretamente na nota fiscal. Eu não sei se ele é diluído aqui dentro ou se está com algum nome entre esses campos. É um negócio que até eu ia te perguntar. Então, se você souber se é necessário incluir esse campo, ou se não, esses outros demais campos já tem como calcular esse ISSQN. Então, é um campo que eu não tenho certeza se a gente ainda vai, com certeza vai manter ele aí. Então, se tiver conseguir esclarecer isso. De qualquer forma, voltando lá para o planejamento, então se você vê aquela entidade principal que relaciona um projeto a um planning dele, ele também está associado à minha entidade de valores, que aí eu estou entendendo que é uma estimativa dos impostos a serem pagos no momento da criação, no momento do planejamento. E aí, no caso, eu coloquei um relacionamento de um planejamento para 0 a 1 entidade de valores. Não sei se seria o melhor approach, ou se poderia ter várias estimativas de impostos. Aí, não sei se, dependendo da parte burocrática, esses valores poderiam ser diferentes. E aí talvez seja interessante ter uma lista de valores de impostos ao invés desse tipo de relacionamento. Seria uma segunda dúvida que a gente precisaria esclarecer. A parte do planejamento até que mudou pouco, seria mais essas entidades novas. A questão mais é a parte de nota fiscal. Aí eu vim aqui esse NFSE Diagram, onde a gente mantém o diagrama relacionado ao modelo, alterações dos modelos que impactam na nota fiscal. Que eu te falei, mantido em português, a maioria dos campos mantido em português e com o mesmo nome do XML para facilitar o entendimento. Imagino que na implementação a gente vai querer passar tudo para inglês, mas pelo menos agora só para discutir, para facilitar, coloquei em português mesmo para bater um pouco com o XML. De uma forma geral, eu mantive a mesma estrutura, mas não é 100%. Por quê? Por exemplo, se eu transformei o nosso XML em um JSON só para ficar mais fácil, e a partir dele eu gerei algumas classes. Então, por exemplo, tem algumas... Essa seria esse root object seria o objeto todo, que é o XML em si, que aí o XML teria ter
um namespace, tem alguns dados deles. E aí lá no modelo eu estou fazendo bem parecido com isso, com algumas exceções, por exemplo, aqui ó, signature method. Se você dá uma olhada, ele só tem um campo string que é o nome do algoritmo ou uma referência ao algoritmo utilizado na encriptografia ou no certificado, acho que é no certificado isso, no certificado da nota fiscal. Então, ao invés de ter uma outra entidade, coloquei como campo string, entendo que não teria tanto impacto. Então, eu fiz algumas simplificações comparado com essa classe que eu gerei. Então, se você tiver alguma dúvida, pode dar uma olhadinha nessa classe que eu gerei, a nfastructure.cs, e comparar um pouquinho com o modelo, para que eu tentei. Você vai ver algumas diferenças, mas não muitas. Por exemplo, que é esse endereço 2, eu coloquei no modelo como endereço entidade, por exemplo, porque eu não poderia ter o nome da classe ou da entidade tendo o mesmo nome numa das propriedades. Então fiz algumas pequenas alterações, mas grande parte dos campos, acho que quase todos ou todos estão aqui. Estão lá no modelo, mas você pode dar uma olhadinha aqui no que tem aqui, provavelmente você vai achar algum campo relativo lá no nosso modelo. Então, vamos voltar lá. Olha o browser. Vou fazer um ajuste aqui. Então, eu fiz algumas alterações que eu comentei com você, mas basicamente essa NFSE é a nossa entidade principal. Já nem é mais da nossa invoice em si, que a gente ainda continua existindo, e uma invoice pode ter ou não uma nota fiscal associada. O invoice seria eu estou entendendo que seria uma parte do modelo nossa, da MineMath, enquanto que essa parte da nota fiscal seria um contrato que a gente tem que assinar para fazer a implementação bonitinha, porque eles já esperam um esquema definido. Então, temos a nota fiscal que está associada a uma invoice. Se você dá uma olhada aqui, ó, no diagrama principal, aqui, ó. Então, uma invoice pode ter ou não uma nota fiscal associada. Eu imagino que a gente vai acontecer isso no momento de fazer o fechamento, tem que lançar uma fatura, a gente vai criar a invoice e só depois a gente vai conseguir ter os dados da nota fiscal para preencher e tentar automatizar isso de alguma forma, ou gerenciar esses dados de alguma forma. Então, aí tem a nota fiscal que tem que estar associada a uma lista de assinaturas. Essas assinaturas seriam, que eu estou entendendo que é questão de segurança e garantir que a nota fiscal é uma nota fiscal oficial, legítima. Então a gente tem essa lista de assinaturas. E aí a gente tem o órgão gerador, que é basicamente só a cidade, localização, que é onde que a gente está emitindo a nota. Temos o tipo de serviço feito, que aí alguns dados de cidade, descrição, e está associado aos nossos impostos. E, por fim, a gente tem uma associação com tomador de serviço e prestador de serviço. E ambos têm relacionamentos com o registro municipal, que são dados razão social, nome fantasia, o CPF, o CPNJ, e também com o endereço. Como a gente tinha comentado lá, alterei aqui o nome para conseguir, porque uma vez que tem a propriedade de endereço, não poderia repetir. De uma forma geral, e aí que nem eu comentei, a minha nota fiscal fica associada a um invoice, então dessa forma a gente consegue mapear os impostos a uma invoice, e a parte de valores está associada com o meu planning. Então eu consigo, durante o meu planning, ter uma estimativa dos impostos a serem pagos e dos valores. A maioria das alterações que eu fiz foi basicamente isso. Eu pedi só para você dar uma olhada, ver se tem alguma dúvida, e qualquer coisa a gente já tem que definir os próximos passos, né? E aí alguma correção no modelo, talvez até já início da implementação. Aí se tiver alguma dúvida, é só me falar.